Fala pessoal, tudo jóia? Bom, fazendo mais aqui um jogo rápido de perguntas e respostas. Lembrando, como todo vídeo que eu posto, vou continuar falando a mesma coisa. Então, para quem não gosta, paciência. É só não curtir, não compartilhar, não se inscrever no canal. Então, para quem não gosta, é só não fazer isso que não precisa de ouvir, né? Fica mais simples assim. Então, em relação à autoiluminação, o se auto-intitular mestre. Bom, vamos lá. Conceito sobre mestre. O que é um mestre? Um professor. Basicamente isso. Então, se você é um mestre de tradição, se você é um mestre espiritual, se você é um mestre de matemática, se você é um mestre de física, é porque você estudou, praticou e realizou o suficiente para que o seu conhecimento, a sua técnica, você possa transmitir para a pessoa. Isso qualifica como mestre. Se a gente pensar em linhagens antigas, a forma de tratar um mestre, pelo menos de cunho oriental, de linhagens iniciáticas, de traduções, que a gente envolve energia interna, que o pessoal entende como espiritualidade hoje em dia, naquela época não era bem assim, porque não existia um conceito de um deus ou vários deuses. Pelo menos, estou falando de muito tempo atrás, tá? O conceito de Deus, religiões e divindades é uma coisa mais recente, né? Quando as pessoas ainda não tinham quem ensinava sobre o que é matéria, antimatéria, espírito, físico, extrafísico, corpo astral, corpo mental, planetas, dimensões, universo, quando não existia isso na forma teórica, o conhecimento básico magístico e alquímico era passado através de pessoas que basicamente eram médios de verdade, ou em termos orientais, né, eram considerados sacerdotes de linhagem, ou dentro de tradições mais naturebas, eram simplesmente pessoas que falavam com espíritos. Falar com espírito não significa falar com entidades no sentido de simplesmente ser uma pessoa desencarnada. Quando eles falam espírito, pode ser espírito da natureza, devas elementais, ancestrais, entidades dessa dimensão ou outras dimensões, ou o que a gente busca em práticas internas mais profundas, para quem cultiva, busca um estado de dissolução, de dissolver. Mas para isso, eu não vou entrar em detalhes, a pessoa precisa de praticar e principalmente desenvolver um caminho de virtude, que é o que Buda, Lao Tse, Confúcio, todos os mestres orientais, Yogananda, os ensinamentos que a gente pegar de todas as linhagens orientais antigas, de linhagem budista, taoísta, yoga, que são sérias, que cultivam não só a prostração à divindade, mas cultivam um ensinamento, que o ensinamento vale mais que quem ensinou, pelo menos deveria ser assim, né? Porque quem ensinou é uma pessoa que encarnou e desencarnou. E a energia dela vai circular através do ensinamento. Se o ensinamento é feito, o cultivo é praticado, o caminho é desenvolvido e a partir do seu cultivo interno você tem a realização que aquela pessoa, a partir da realização dela, transmitiu para que você pudesse seguir um caminho de menos sofrimento. Por que tantos mestres sofreram? Por que Cristo foi pregado na cruz? Siddhartha Gautama foi para o meio do mato, passou fome, aprendeu com um monte de gente, independente de ser rico ou não. Enfim, por que todos esses mestres passaram, no seu exemplo de vida, por uma série de dificuldades para depois se iluminar? Porque precisaram de abrir espaço no corpo. Que a partir do momento que a gente encarna num corpo físico, existe uma hereditariedade familiar, com uma energia de carga familiar. Existe uma hereditariedade do que o pessoal entende como karma espiritual. Karma é só significação. Então vamos desconstruir isso. Karma não tem a ver com reação, e sim com ação. Obviamente, pela lei da física básica, toda ação tem uma reação, igual ao contrário. Então, toda ação que a gente gera, obviamente a energia vai girar e vai gerar uma consequência, né? Desculpa ser redundante, mas vai gerar sim uma consequência. Tem como evitar a consequência? Tem. Se você empurra um carro e ele desce ladeira abaixo e tem alguém que consegue calçar ele antes ou parar ele antes, ele não vai machucar ninguém. Então sempre que a gente empurra a energia, é que nem o efeito borboleta, né? Que é um conceito básico aí. Quando a asa da borboleta é batida de um lado do planeta, ela pode gerar uma onda do outro lado. Efeito em cascata. Espiritualmente, tudo se desdobra do sutil para o denso. Então, quando a gente fala de autodidata espiritualmente, no sentido de mestria, não existe. O que existe é a nossa consciência relembrar aquilo que esqueceu, que é o que o próprio Sócrates já falou lá atrás, né? O que Sócrates disse? Recordar o que esqueceu. A gente não aprende nada, recorda o que esqueceu. Ele existiu ou não, cada um acredita no que quiser. Para mim existiu, obviamente, né?
Ele, Platão, a galera toda ali, está bem entrosada, assim como Lao Tse, Confúcio, assim como vários outros personagens aí, que foram seres que se manifestaram aqui na Terra para ajudar pessoas. E aí tem muita gente que está mais preocupado em ficar discutindo conceitos e teorias do que colocar isso em prática. Sem prática não tem realização. Tudo que a gente pratica é para colocar o pé no chão e a cabeça no céu. E não o pé e a cabeça no céu. Porque daí viaja na maionese e não acontece nada na matéria. Se você está usando um corpo humano, né? Se você está fisicamente aqui na Terra encarnado alguma coisa, você tem que movimentar na energia. Senão não estaria aqui. Se está é porque quis, mesmo que não acredite nisso. Eu adoro quando a pessoa é ateu, vamos dizer assim, a pessoa se diz ateu. É ateu graças a Deus, né? Porque assim que começa a sofrer em dor profunda, aquilo que puder curar a dor, se for uma coisa que a pessoa não entenda, ela vai buscar. E o não entender é comum, porque se você pegar 200 anos atrás, se a gente falasse de raio gama, de partícula de Boston, de partícula de Higgs, aquela coisa toda, para uma pessoa de 200 anos atrás, numa cultura que ainda isso não era possível entender, não existia. Raio gama, se a gente pegar o núcleo da galáxia, aquela coisa toda que a ciência já descobriu, lá atrás era o misticismo. Assim como para a ciência atual, muita coisa que a gente fala da espiritualidade é utopia, porque ainda não foi comprovado fisicamente. Mas no devido momento, quando a metafísica, a ciência se unir com outras coisas, muita coisa vai ser provada. Comunicação com espíritos é uma coisa que em breve vai ser muito simples, até materialmente com equipamentos corretos, como já foi no passado, que infelizmente está oculto aí. Mas a gente, como praticante interno, a gente quer um contato direto, sem a parte material envolvida, mesmo que a gente possa coexistir junto à matéria. Então, se eu estou humano, eu tenho que honrar e qualificar essa energia. Essa energia humana, esse corpo humano, foi feito a partir da energia da Terra. Então, eu não entendo os esquizotéricos que acham que tudo é uma matriz, que eu vou fugir daqui, que eu vou para algum paraíso, não entender que é um espírito habitando um corpo feito de matéria, de qual um outro corpo, que é um ser espiritual, também habita. E assim sucessivamente, como um grande fractal ou uma grande espiral cósmica. Eu sei que isso é muito misticismo, é muita teoria, mas de novo, eu não estou aqui para ficar colocando pano quente em assuntos que foram perguntados e que se quem perguntou já tem esse entendimento, vai entender a minha resposta claramente, né? Para quem não gosta do assunto, de novo, eu não sou dono da verdade. Repito isso em todo começo de vídeo. Então eu estou explicando aqui uma parte mais técnica de acordo com a pergunta que foi feita. Então não tem uma teoria que realiza. A teoria é um mecanismo, é uma forma compreensível de um caminho que alguém realizou. Então quando a gente vai fazer uma fórmula alquímica, uma asana dentro do yoga, um pranayama, quando a gente vai plasmar um símbolo no reiki, ou em qualquer outra técnica, vai plasmar a energia prânica, aquela coisa toda, por que esses termos existem? Porque alguém criou. Materialmente, na manifestação dos 5 sentidos. Ou ela falou, ou ela escreveu, ou ela viu, de alguma forma ela manifestou uma faculdade interna que foi passada através do sistema neural central. Então, uma energia que não é manifesta, pelo menos no nosso conceito humano não, ela plasmou uma energia, o nosso cérebro físico, a nossa capacidade neural, elétrica, sistema nervoso, absorveu a informação, traduziu isso de uma forma em que para a gente fosse inteligível, né? Não sei se a palavra correta é essa, mas fosse entendível para que a gente tivesse uma realização material dessa energia. Então a matéria, como mente, eu canso de repetir isso, né? Sou chatinho nessa parte, mas a mente não é uma coisa física. A mente é a fisicalidade, a mente é a matéria. A mente não é infinita no sentido de manifestação espiritual, mas ela é finita na matéria, porque ela é a própria matéria em si mesma. Então a nossa mente, que está dividida em 3, vamos dizer assim, ela tem que ser unificada entre o céu e a terra. Por isso que a gente pratica bastante, busca se desenvolver, e do que eu aprendi com os meus mestres e com todos os exemplos que a gente viu aí na ancestralidade, um caminho de benevolência, compaixão, virtude, um caminho do meio, não como um lugar que não chega a lugar nenhum, mas sim um caminho que unifica céu e terra, que essa, na minha visão, é conceito de caminho do meio, não é nada dessas coisas que eu estou ouvindo aí, infelizmente, de supostos gurus, caminho do meio não chega em lugar nenhum, provavelmente nunca estudou e entendeu isso a fundo ao ponto de realizar alguma coisa do que foi passado dentro dessas tradições. Então a gente não julga a tradição, eu nunca julguei, eu vou criticar tradições ou professores. A gente busca um caminho de benevolência e virtude para sair do sofrimento. Certo? Abraço, tudo de bom.